Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, que é a associação da perda auditiva com doença de Alzheimer. Isso é um detalhe muito importante quando falamos em prevenção. Eu tenho mostrado para vocês a respeito dos estudos da The Lancet Commission sobre os fatores que mais impactam para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E a perda auditiva é um dos fatores mais importantes. Então tem um estudo muito interessante, também publicado na The Lancet, utilizando o UK Biobank, que é um banco de estudos da população do Reino Unido, e com um número muito grande de pessoas acompanhadas. Foram acompanhados ali 438 mil pessoas de 40 a 69 anos. Se observou que aquelas pessoas que tinham deficiência auditiva e não corrigiam com aparelhos, tinham uma chance 42% maior de desenvolver doença de Alzheimer. Vocês vejam que é realmente um número muito significativo. Por outro lado, eles observavam que aqueles pacientes que tinham perda auditiva parcial e utilizavam o aparelho ou o implante coclear, de acordo com aquilo que o otorrinolaringologista havia indicado, não tinham essa chance aumentada de quadros demenciais, principalmente a doença de Alzheimer. Bom, então aqui fica um detalhe muito importante para vocês, que principalmente em relação aos idosos, quando começa a haver uma perda auditiva, é muito importante que isso seja corrigido. Os autores desse trabalho, inclusive, sugerem que a partir dos 40 anos as pessoas comecem a fazer exames preventivos regulares no otorrinolaringologista. Porque dessa forma, se for evidenciado algum distúrbio de audição, a correção precoce é muito importante. E por que a deficiência auditiva se correlaciona com doença de Alzheimer? Existem duas teorias e eu acho que as duas estão corretas. A primeira é a respeito da recepção do impulso auditivo. O impulso nervoso, o impulso sensorial para a audição, ele é processado no giro temporal superior. O giro temporal superior fica no lobo temporal. O lobo temporal é uma área muito importante na parte de memória. Então, à medida que o indivíduo tem a privação da chegada desses impulsos sensoriais pela deficiência auditiva, ele vai então parando de utilizar aquela área e vai havendo atrofia neuronal, perda de volume de lobo temporal, e isso se correlaciona com perda de memória. Então, essa teoria parece ser bastante plausível. E a outra possibilidade real é a falta de socialização. As pessoas com dificuldade de audição tendem a se isolar socialmente, param de participar das reuniões familiares, das reuniões com os amigos, e como nós já falamos em outros vídeos, a socialização é um fator muito importante na prevenção contra a doença de Alzheimer. Temos dois problemas básicos para a resolução desse problema, num país pobre como é o caso do Brasil. Primeiro, é o preço dos aparelhos, que realmente são muito caros. Os aparelhos de qualidade é um pouco melhor, eles são praticamente inacessíveis à maior parte da população. E o segundo problema é que o sistema público de saúde oferece aparelhos em pequenas quantidades e de menor qualidade. Então, vocês vejam que é um problema de saúde pública, tem que ser discutido no âmbito geral, no sentido de facilitar o acesso das pessoas à avaliação otorrinolaringológica e também para facilitar a aquisição dos aparelhos quando for necessário. Lembrar também, principalmente os jovens, que devem se cuidar, devem fazer prevenção. Não ficarem ouvindo sons muito altos, porque a degeneração auditiva ela se faz gradualmente e quando o indivíduo adquire uma certa idade, vem uma deficiência auditiva por causa daquele som excessivo que ele ouviu lá na juventude. Tratar as infecções de ouvido de forma efetiva, através de procura de um médico. E dessa maneira a gente vai preservar a audição, diminuindo assim de forma significativa a chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Obrigado.